Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para rezarmos de uma maneira muito prática essa palavra que nos conduz a um caminho de verdade, de santidade. É interessante a gente falar caminho de santidade, porque quando a gente fala a palavra santidade, nos remonta sempre às imagens, os santos. Mas os santos também souberam trilhar um caminho de santidade. É um processo, ninguém nasce. A gente nasce puro, mas não nasce totalmente santo. Somos santos pelo nosso batismo. E depois nós temos que saber viver a santidade durante essa vida para alcançar a plenitude dessa santidade nos céus. Então esse é o itinerário para poder viver a santidade. A outra coisa importante é observar como o Senhor nos ensina a parte da destreza, saber conhecer verdadeiramente quem está com o Senhor e quem não está com o Senhor. Porque às vezes a boa vontade nos pode gerar um conforto, mas essa boa vontade pode não vir do Senhor. É diferente, é difícil de pensar assim, porque a gente pensa que toda boa vontade vem de Deus. Às vezes as pessoas usam de uma falsa boa vontade para viver um oportunismo. Então, se nós pegarmos aqui, o primeiro livro, se pegarmos toda a história de Abrão. Abrão, aqui ele não recebeu ainda o nome Abraão, pai de todos os povos, aqui é Abrão. Então, observe que interessante, são dois nomes que aparecem aqui, Abrão e Ló, ou Lote. Os dois eram como irmãos, para dizer assim. Tinham o seu rebanho, porém, a discórdia de um povo, se a gente for observar, os ferezeus, os cananeus, a discórdia dessas tribos, que traziam interesses mesquinhos, aliciaram, ou seja, vamos dizer assim, eles envenenaram os pastores de Ló. E os pastores de Ló, por sua vez, estavam querendo destruir os pastores de Abrão. Como Ló e Abrão são irmãos, colocado como irmãos, o que eles fazem? Para não haver discórdia entre a casa, eles decidem uma separação. Mas uma separação não para dizer, não pertenço mais à tua casa, era para manter o equilíbrio dentro da casa. Essa separação que eles colocam entre eles é uma divisão de terra. Então aqui nós temos que olhar para aquela dimensão de povos. Então, para que haja paz, é necessário que um povo fique em um lado, outro povo do outro, para não haver o conflito. Porém, Abrão dá oportunidade a Ló. Escolhe você o melhor lugar. Escolhe você o caminho. Quando a gente tem dentro da gente o desejo de comunhão, a gente simplesmente não vai ficar naquela rasgação de seda. Escolhe você, não. A gente vai olhar e vai ver o que é bom para os dois. Então, eu vou escolher aquela parte que é boa para mim, mas eu também tenho que saber que meu irmão não pode ficar numa parte difícil. Só que Ló não olha para esse lado. Ele olha para a ganância. Ele olha para dentro da sua ganância. E escolhe a planície. Se a gente for olhar assim, do outro lado da planície do Jordão, ele vai olhar para frente e vai ver que lá também tem Sodoma.
depois tem Gomorra. São duas cidades de povos tão diversos, de povos tão assim voltados ao consumismo, à libertinagem, a todos os outros deuses. E o que ele faz? Ele não enxerga essa realidade, mas enxerga o pasto para ter mais produtividade, sem contar com a presença do irmão. Por isso que quando ele vai para lá, ele vai sofrer a perseguição de Sodoma, vai sofrer com a dimensão dos fariseus e também dos cananeus. Então aquilo que para ele seria grandeza, vai ser a sua destruição. E aquele que é temente a Deus, então aquele que é voltado ao amor, à unidade, a uma ação concreta, vai para Edrom, que é a parte norte. Então, o próprio Senhor vai olhar e vai falar para assim, sobe, lá junto ao carvalho de Mambré. E é ali que nós vamos ver que Abrão vai receber essa grande missão do Senhor. O Senhor já pré-anuncia a ele, a sua descendência será grande, a de teu irmão Lot foi destruída, a tua descendência será maior, porque confiou na presença de Deus. Como é importante a gente colocar toda a nossa vida na presença de Deus, confiar a Deus, pedir a Deus essa destreza para poder ler, né, quem está junto a nós, quem está, né, ao favor, a ajudar a crescer, e não só voltado nas realidades mesquinhas do cotidiano. Então, os interesses pelos interesses. Então, isso pode acontecer até com a gente, né? Você olhar para a realidade e se prender aos valores fúteis, né? Aos valores temporais que passam, e esquecer dos valores eternos. Por isso que, se fizermos uma ponte com o Evangelho, nós vamos observar bem essa realidade que ali é apresentada, né? Quando o próprio Senhor fala, não deis aos cães coisas santas. Aqui não está fazendo uma realidade, não está fazendo uma comparação somente de bom e mal, mas está dizendo assim, não se deixe desperdiçar essa ação da palavra que te edifica. Às vezes nós damos muito mais ouvidos às palavras vagas, aos chavões, do que à própria palavra de Deus. Nos deixamos evangelizar por chavões, por palavras que são colocadas no cotidiano. Quantas pessoas hoje, né, a gente vê pelo WhatsApp, Instagram, em Twitter, quantas pessoas colocam mensagens, né? Repassam mensagens porque acharam belas, porque acharam que aquela mensagem é boa. Mas nem sempre aquela mensagem vem de Deus, vem de homens. E esquecemos da palavra de Deus. E quando alguém coloca uma palavra de Deus, os outros já falam, olha lá, já está chegando o evangelizador, olha lá, está chegando o santinho, está chegando, nossa, se converteu. É interessante isso, né? Porque quando a gente vai falar de Deus, a expressão é tão taxativa que a gente até se assusta. Porque o povo está acostumado a escutar palavras vagas, né? Melodiosas, que também são belas por ser belas, mas elas não vão trazer uma edificação. Agora o Senhor nos convida a uma ação ponderada. Por isso que ele fala, toma cuidado. Não consiste somente em ficar preso a leis e às profecias, mas olha mais adiante. A porta é estreita. A porta larga te leva à perdição, porque tudo que é muito mais fácil, belo, prazeroso e vago, nos conduz à perdição. Haja visto Sodoma e Gomorra, como ele também coloca no próprio texto. Mas ele vai dizer, olha como é interessante a porta que te conduz à vida. É estreita. Se é estreita, tu tem que saber como entrar nela, né? Depois ele vai dizer que a porta, né, é um caminho que te leva para a vida. Então, se me leva para a vida, eu tenho que almejá-lo. E para almejar, eu tenho que saber viver a vontade de Deus. A chave para entrar no reino do Senhor é a sua palavra, colocada em comunhão. Olha que ação importante. Por isso que, se a gente se voltar o olhar para Santa Rita, a gente vai conseguir observar bem uma pessoa que soube viver essa realidade. Rita soube ser entregue em matrimônio, soube ser fiel em matrimônio e converteu o seu marido à religião. Converter não quer dizer trazer só para dentro da igreja. Converter é ensinar valores de vida. Mas esses valores de vida, quando lhe foram passados, já era tarde demais, porque ele estava numa porta mais larga, vivendo os valores temporais, vivendo os caprichos de seu tempo.
Tanto é verdade que seu marido convertido é perseguido e morre. A gente conhece essa história, né? O avô, né, o sogro de Rita, educa os filhos do marido, né, os seus filhos, seus 2 filhos, para uma perdição, mais uma vez abrindo espaço para a morte, voltando aos seus interesses e principalmente interesses vingativos. Temos que honrar a morte de seu pai. Como é que nós vamos honrar a morte de seu pai? Matando aquele que o matou. Isso não é honrar, isso é levar para o inferno. Por isso que Rita, olhando para aquela realidade, consegue fazer da sua oração uma libertação. Prefiro ver meus filhos mortos do que tendo os 2 e saber que estão sendo levados ao inferno. Ela vive a pandemia da peste negra dentro do território europeu, né? E vê os 2 filhos morrer. Ela consegue cuidar de todos eles que estão com a peste negra, não contrai a enfermidade, né? Pede a conversão do cunhado, que tanto desprezava a sua existência, e entrega os seus filhos ao mistério da vida, não à morte, repito, ao mistério da vida, porque Rita salvou os filhos que estavam presos numa morte maior. Rita, depois viúva, sem os filhos também, né? Pai e filhos na eternidade, Rita sofre mais uma vez. Quer dizer, aquele que segue o Senhor não está livre das intempéries do tempo. Ela não foi aceita no convento, no mosteiro das monjas agostinianas de primeiro momento, porque era velha e era viúva, né? As monjas não aceitavam, porque conhecia também toda a história do patrocínio do patriarcado da família de Rita, né? Da família do seu marido. Ela tem a visão dos 3 santos que vão conversar com ela, e a prova de tudo é ela entrar no mosteiro, não pelas vontades da madre, mas pela vontade de Deus. Rita em tudo, soube fazer a vontade do Senhor, soube ser fiel ao projeto de Deus e soube discernir qual era a vontade de Deus na sua existência. E teve, não pressa, mas paciência para esperar os momentos de Deus. Rita também nos ensina que se fizermos as realidades com destreza, vamos esperar as esperas do Senhor e alcançar no Senhor a graça e a libertação para a nossa vida e para tudo aquilo, né, para todas as coisas aonde nós estamos, aquilo que é necessário. Por isso chamada advogada das causas impossíveis. Não, o que é impossível aos homens é possível aos olhos de Deus. Rita soube viver isso na sua existência e passar para a gente. Então, esperar em Deus, ser fiel ao Senhor, como foi o pai Abraão, né? Ser totalmente colocado, voltado à vontade de Deus, sabendo discernir, né, o que é de Deus e o que é do homem, nos conduz para um caminho de conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.